Bom dia, estamos no dia 50 de leitura da Bíblia. Começaremos com Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Leis a respeito dos altares. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos e as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Êxodo capítulo 21. Leis a respeito dos escravos. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará a juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu dono, que se comprometeu a casar com ela, ela terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam suas filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se este não lhe armou ciladas, mas permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido.
Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. A responsabilidade dos donos de animais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então, como resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Provérbios capítulo 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. O convite da loucura. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e segue direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venham para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno.